Good morning, everyone. Bom dia a todos desde a Califórnia. Good morning to all of the students. Good morning to faculty and staff. Bom dia, portanto, aos alunos e, portanto, ao corpo docente, às pessoas que nos acompanham através da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno e muito bom dia também para aqueles que nos acompanham através das redes sociais e em várias partes do mundo, da língua portuguesa e não só. É com muito gosto que começamos as nossas sessões ao vivo sobre o 25 de Abril, aquilo que nós chamamos, portanto, Cravos de Liberdade, celebrando, portanto, o jubileu de ouro da Revolução do 25 de Abril de 1974, com esta sessão que demos o título genérico de Palavras Livres, porque as palavras que o nosso poeta e amigo tem escrito ao longo destes anos que eu conheço, Luís Filipe Sarmento, são de facto palavras, como eu disse no breve post do Facebook, não se deve julgar tudo pelo Facebook, mas como eu disse no Facebook, são palavras puramente artísticas, primeiro, e segundo, extremamente destemidas. Foi o que me levou, desde que eu, apenas uma breve apresentação, eu conheço o Luís Filipe Sarmento há relativamente pouco tempo, em termos pessoalmente, conheço-o através da escrita há mais anos, graças a um ensaio escrito já há alguns anos atrás pelo nosso amigo comum Vamberto Freitas. Recordo-me que depois comecei a ler religiosamente os trabalhos de Luís Filipe Sarmento. Luís Filipe, muito obrigado por esta oportunidade que dás aos nossos alunos, ao nosso corpo docente, às pessoas da diáspora nos Estados Unidos e em outras partes, por estares connosco e de uma forma diferente comemorarmos Abril e falarmos do antes, durante e pós 25 de Abril. Bem-vindo. Muito obrigado, Inês. Eu é que agradeço. Agradeço muito a ti este convite, a todos os teus alunos, ao corpo docente também da universidade. E é um gosto, um prazer enorme estar aqui para recordar essa data mágica que representa para mim, sobretudo, a conquista da minha liberdade. Viver em ditadura não foi nada fácil. Falemos, portanto, precisamente disso. Primeiro, e antes de entrarmos nessa parte de não ter sido fácil viver em ditadura, particularmente para quem é artista, mas não só. Não era fácil para o meu pai, que não era artista, era, portanto, um trabalhador comum e foi difícil para ele. Mas eu perguntar-te, se não te importasses de nos dares em breves minutos uma pequena resenha, digamos assim, biográfica, de quem é Luís Filipe Sarmento e particularmente como é que te aliciou a escrita, que faz parte da tua vida desde sempre. Bom, é sempre muito complicado fazermos uma resenha de nós próprios. Mas o que é que eu poderei dizer? Que tenho 67 anos, a caminho dos 68 anos, hum, e que, hum, e que por uma casualidade da vida, a minha vida tem sido um conjunto de acasos. Por uma casualidade da minha vida, hum, in- ingressei nesta vida da literatura. E uma casualidade porque, muito jovem, o que era também natural no, no Portugal de então, obrigavam as crianças a crescer muito depressa. E era normal que um jovenzinho de 14 anos pudesse fazer-se à vida, sair de casa e enfrentar a vida. E foi o que eu fiz. Quando eu saí de casa, dizia-se na altura com muita graça, ele fugiu de casa. Quando eu saí de casa, por razões várias, fui bater à porta de um jornal onde eu tinha um leve contacto, um contacto eh, que não era assim tão natural e tão óbvio para mim. Mas foi nesse jornal que eu fui pedir um emprego para poder continuar a estudar e continuar para pagar as propinas do liceu, que
nessa altura se pagavam, para poder arranjar um sítio para dormir, pagar, e também para comprar os cadernos, os livros e poder almoçar e jantar todos os dias. Com a grande generosidade de um grande jornalista português e também escritor e poeta, o Fernando Assis Pacheco, assim como de outros, eu entrei nesse jornal não como repórter, mas como paquete. A tradução aí é capaz de resultar mal, mas era moço de recados. Ia fazer recados para todos os funcionários do jornal. Ir aos correios e comprar tabaco, ir comprar bolinhos de bacalhau, todo esse, todo esse mundo. E, hum, e de repente vejo-me no meio de uma redação, num ambiente altamente estimulante, com aquela gente toda, 40, 50 pessoas, com máquinas de escrever daquelas de metal, tudo a matraquear, e eu fiquei fascinado com aquilo. Ou seja, eu pagaria para estar lá. E eu estava lá e eles ainda me pagavam. Mas eu não sabia como é que iria entrar naquele mundo, não fazia a mínima ideia, não era sequer a perspectiva da minha vida. Eu, em miúdo, aos 10 anos, 11 anos, quis ser aquilo que os miúdos na altura queriam ser. Bombeiro, jogador de futebol, locutor de rádio, aviador, como se dizia, hoje é que se diz piloto de avião, a dizer, aviador, enfim, um sem número de profissões que fascinavam a infância daquele tempo, ou seja, nos anos 60. E eu caí ali, caí naquele caldeirão que foi um momento, como é que eu te ia dizer? Foi um momento de nascituro da minha vida. Eu renasci ali. Ou seja, eu encontrei naquele espaço o meu futuro. Não foi de imediato. Foi, aliás, uma situação caricata, quando eu percebi que o jornal, como todos, tinham suplementos juvenis. E o República também tinha, o jornal República também tinha a página J, que saía à quarta-feira. E eu lia. E quando comecei a olhar para o que era publicado, hum, pensei que também era capaz de fazer aquilo. E, e lá me candidatei, com um texto que deu uma grande bronca. Um texto que foi um escândalo, porque falava de alguns maus tratos às crianças que eram algumas dessas crianças, 3, eram amigos meus de infância que tinham perdido os pais e que tinham sido internados nessas instituições. E um dia eu resolvi visitá-los e eles contaram que eram maltratados, mas maltratados violentamente. E eu tirei umas fotos e levei para o jornal e ninguém acreditava em mim, aparentemente, até as fotos serem reveladas. E pronto. E a partir daí, o diretor do jornal e alguns jornalistas apoiaram o início do meu estágio como repórter. E eu entreguei-me de alma e coração, agradecendo e aproveitando este momento para agradecer a grande generosidade de todos eles. Foi com eles que eu aprendi a escrever. Foi com eles que eu aprendi o peso da vírgula. Foi com eles que eu aprendi que, em muito raras situações excepcionais, se utilizam as reticências.
E foi com eles que eu aprendi que nunca se começa um parágrafo com uma adversativa. Ora, tudo isso, ao longo de meses, numa formação irrequieta, eh, estimulante, instigante, transformou-me de um aluno médio a português num brilhante aluno a português. Eu vinha com o background do jornalismo, uh, o que levou a alguma desconfiança dos professores no liceu. Ele no ano passado não era assim. E este ano é incomparavelmente melhor. Por outro lado, isto passa-se no início mesmo dos anos 70, 1970, 71, ainda se lia bastante, a juventude ainda lia bastante, e eu tive eu tive um privilégio muito grande, Inês, é que tive a minha leitura orientada. E de borla, grátis, ofereciam-me os livros, diziam, agora vais ler isto. E eu lia. Extracurricular. Porque aquilo que eu tinha de ler no liceu, já lia com outro olhar, com outra atenção, com outra profundidade. E quando tinha dúvidas, não ia esclarecer com os professores, que também eles, limitados na matéria que tinham de dar pela censura e pela vigilância que havia dentro dos próprios liceus, mas ia pedir ajuda aos jornalistas. Naquele tempo, uma grande parte da redação eram poetas, eram escritores. A grande formação dos escritores em Portugal na segunda metade do século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, encontra-se nos jornais. Quase todos os grandes escritores trabalhavam nos jornais. E eu tive esse privilégio de conviver com eles todos, de tratá-los por tu, de ter essa proximidade e de ter também a grande lata ou pouca vergonha de eu estou a pensar como é que se faz depois a tradução quando utilizo estas expressões muito, muito genuinamente portuguesas. Mas dizia eu ter a pouca vergonha de dizer aos meus camaradas, já na altura, para me explicarem alguma dificuldade que eu tinha na interpretação de textos um pouco mais complicados. E não nos podemos esquecer que, nessa altura, a maneira como se abordava os Lusíadas nos liceus da ditadura não tinha nada a ver com a maneira como se aborda hoje. Poderia ser um trauma, não fosse o apoio nas traseiras que eu tinha, porque senão deixaria desistiria, porque a tortura que era dividir orações nas estrofes dos Lusíadas era para aniquilar qualquer possibilidade de leitor. Pronto. Nesse tempo eu tive essa grande oportunidade de ter como background todos esses jornalistas, amigos, que me ajudaram a ultrapassar esses momentos. Ora, numa ditadura, as ditaduras, nomeadamente a ditadura portuguesa, naquele tempo, não se preocupava muito, para isto não ficar suspenso, não se preocupava muito se meninos de 14 anos fugiam de casa ou não. Até porque a ditadura tinha previsto para eles que aos 18 anos, 4 anos depois, iriam para o serviço militar obrigatório.
de onde seriam recambiados para uma das colónias portuguesas, Angola, Moçambique ou Guiné, para a luta armada. O que era um terror para nós. Porque não era um período curto, era um período de 4 anos que nos esperava. Daí eu começar em 72, 1972, tinha apenas 16 anos, a preparar a minha fuga. E através de vários contactos com pessoas, justamente no jornal, que era um jornal de esquerda, era um jornal de oposição, para para fugir do país. A curiosidade é que a fuga tinha dia e hora marcada. E estava marcada para o dia 10 de junho, para a madrugada do dia 10 de junho de 1974. Já não houve fuga. Eu muitas vezes chego a pensar o que seria da minha vida se eu conseguisse, ou se a ditadura durasse mais uns meses ou mais um ano, e se eu conseguisse fugir na companhia de um jovem, que ainda hoje é meu amigo, eh, se conseguíssemos fugir para o destino que nos estava programado com a ajuda de organizações políticas e de apoio a refugiados, que era Paris, onde iria frequentar o curso superior de cinema no IDEC. Era um sonho. Ora, isso não se concretizou porque, entretanto, houve a Revolução de 25 de Abril, na qual eu também participei, enquanto militante, enquanto ativista de esquerda, eh, em vários aspectos da mobilização, da participação das manifestações das organizações e dos movimentos democráticos e anticolonialistas, enfim, e foi por causa disso que em 72 sou preso. Imaginem, o- os teus alunos podem começar a pensar como é que um menino de 16 anos é preso politicamente numa ditadura. Bom, mas a ditadura, a nossa ditadura, que muita gente quis branquear, assassinava pessoas como o Putin acaba de agora de assassinar o Navalny. E a ditadura portuguesa assassinou muita gente. Ora, aos 16 anos, eu fui impedido de viver a minha juventude. E foi com pressão até pressão internacional, que me libertaram. Voltando a ser preso outra vez, em 1973, quando da campanha eleitoral, uma campanha que era uma farsa, em que o movimento democrático, na altura, a CDE, se apresentava às eleições para desistir, aproveitando aquele tempo em fazer uma campanha que, apesar de tudo, era uma campanha perseguida pela polícia política. E foi numa dessas ações que eu voltei a ser preso e depois libertado, porque os escândalos de jovens presos em Portugal eram e assassinados, não nos podemos esquecer, foi no dia dos meus anos, no dia 12 de outubro de 1972, foi assassinado o Ribeiro dos Santos. E eu estava lá. Estava lá e eu estávamos muitos nessas concentrações que havia em algumas faculdades e muitos alunos do liceu, já com atividade política, apoiavam as ações levadas a cabo pelas universidades, pelas faculdades, e foi numa dessas ações que o Ribeiro dos Santos foi assassinado pela polícia política da ditadura portuguesa.
E pronto, foi este mais ou menos o percurso, com muitas aventuras, hum, muitas questões, muitas dúvidas, muitos medos, hã, sobre aquilo que poderia ser o meu futuro. E é aí que surge, em 72, 73, que surge, a primeira vontade de escrever ficção, não foi a poesia, foi ficção, e depois sim a poesia, que fui elaborando a medo, mostrando a uns e a outros, que eram duríssimos comigo, duríssimos. Isto não vale nada. Rasgavam à minha frente textos que eu fazia, e ainda bem que o fizeram, o que me levou a criar um discurso mais bem estruturado, mais com alguma coisa para dizer, não deixando, quando eu publico o meu livro, o meu primeiro livrinho, em 1975, no ano que vem faz 50 anos, faço 50 anos, celebro 50 anos de vida literária, o primeiro livrinho já demonstrava, já exibia aquilo que é o meu discurso. E que na altura foi uma revelação. Eu tinha, ainda não tinha 19 anos, tinha 18 anos. Foi em abril de 75. Eu cumpriria os 19 em outubro de 75. Foi o meu primeiro livrinho que me deu um elan fortíssimo para continuar. E olha, e foi até hoje. Como é que uma fuga de casa para iniciar qualquer coisa de novo transforma radicalmente aquilo que poderia ser eventualmente um projeto de vida. Transformou. E aqui estou, por causa disso, estou aqui a falar contigo hoje. Se isso não tivesse acontecido, não estaria aqui a falar contigo. Por isso é que eu digo que a minha vida é um enorme conjunto de acasos que me trouxe até aqui, a este momento, aqui e agora. Muito obrigado, Luís Filipe, e que trajeto tem sido. E vamos falar desse primeiro livro, mas eu queria-te, antes de passarmos para a própria Revolução e as memórias que tu tens da mesma, inclusivamente de publicar um livro cerca de um ano depois, ou menos de um ano depois da Revolução, portanto, no ano seguinte, nos chamados anos quentes de 74, 75, não é o verão quente de 75, mas eu perguntar-te-ia. Esses anos que trabalhaste e quando começaste particularmente a escrever nos jornais, ainda antes, como tu disseste, do 25 de Abril, como é que tu vias até mesmo nos anos primordiais em que não escrevias, fazias eras o menino dos recados, como disseste, como é que se fazia jornalismo, com uma censura? Porque muitas vezes tu tocaste em 2 pontos essenciais que as pessoas se esquecem. Primeiro é o branqueamento da ditadura, que particularmente hoje, 50 anos mais tarde, está a acontecer na sociedade portuguesa e não só. Já não se fala muitas vezes aqui no exterior, naquilo que há uns anos atrás, por exemplo, há 10 anos atrás, a NBC News, que é uma das redes televisivas dos Estados Unidos, chamava a Revolução do 25 de Abril como the coolest military coup in the world. Portanto, a Revolução, ou, portanto, o golpe de Estado mais fixe do mundo. E hoje, muitas vezes, esse romanticismo desapareceu, um produto daquilo que a gente sabe que tem vindo a acontecer, mas também desse branqueamento do 25 de Abril, ou melhor dito, do branqueamento do próprio período antes do 25 de Abril da ditadura. Portanto, eu perguntar-te como é que tu vias esses homens talvez algumas mulheres também, mas muitos mais homens nesse tempo, a escreverem, que, como tu disseste, era um grande tempo dos grandes poetas e escritores portugueses estarem no jornalismo. Aliás, portanto, muitos liam os grandes poetas e escritores portugueses através dos seus textos nos jornais, não é? Como é que era esse tempo de censura? Porque também a censura não era uma censura suave. Não, não, não era nada suave. Hum, a primeira grande questão é que muitos,
desses homens, desses escritores, tinham sido proibidos de ensinar, ou seja, tinham perdido a sua, a sua fonte de rendimento no ensino, quer nas faculdades, quer nos liceus. E muitos refugiaram-se nos jornais, e os jornais da oposição, que eram completamente vilipendiados diariamente, os, os, os jornais da oposição, na medida dos possíveis, ia integrando como colaboradores ou mesmo como trabalhadores fixos esses intelectuais que aqueles tinha sido retirada a sua fonte de rendimento natural, que era no ensino. Por outro lado, esta ditadura durou 48 anos e em 48 anos desenvolveram-se técnicas de escrita, técnicas de comunicação, em que se dizia muito mais nas entrelinhas do que nas linhas do texto em si. Ora, fugir à ditadura, fugir à censura da ditadura, tornou-se uma disciplina superior da literatura e do jornalismo. Eu dou-te aqui um exemplo. O José Afonso, o nosso grande cantautor, hum, quando escreveu um texto, que é o texto da canção icónica do 25 de Abril, que é o Grândola Vila Morena, Grândola Vila Morena, o povo é quem mais ordena, e a censura deixa passar isto, por achar que isto era inócuo, dentro de tiosidade, não é? Ok. E havia enfim, muitas técnicas de escrita que fintavam, driblavam a censura para que o texto passasse. Nem sempre era fácil, todos os dias, todos os jornais, a não ser o jornal do regime, na altura que era o Diário da Manhã, que depois passou a Época, mas todos os jornais eram violentamente atingidos com o lápis azul da censura. E havia jornais que, para comunicarem com o público que o texto tinha sido censurado, os jornais saíam com espaços em cinzento que correspondia exatamente ao fragmento de texto que tinha sido retirado. E isso era a grande entrelinha. O que é que estaria aqui escrito que levou a censura não deixar? E então especulava-se. Na altura, como tu sabes, a vida social nas grandes cidades de Portugal, Lisboa e Porto, essencialmente, e em Coimbra também, fazia-se à mesa de café. Os cafés eram os grandes centros de conspiração hum, à boca pequena, como se costumava dizer, falando baixo, discutindo os temas nacionais que se reduziam praticamente a duas coisas: à repressão e à guerra colonial. Uh, e quando essas pessoas abriam os jornais e viam espaços cinzentos, percebiam que ali tinha havido corta-censura. Há uma cantiga, que é uma cantiga da música ligeira, que ganha um Festival da Canção em 1973, escrita por um grande poeta da oposição, o José Carlos Ari dos Santos. Era uma cantiga que era a torada, eh, em que, às tantas, ele diz: vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça. Ou diz:
eu estava agora a tentar lembrar-me, toreamos mano a mano as feras, por exemplo, vários sinais de que a censura, num primeiro momento não se apercebeu, e num segundo momento, quando se apercebeu, já a cantiga tinha ganho o Festival da Canção e seria a representante de Portugal na Eurovisão. O que deu um grande escândalo, com demissões na altura, enfim. E, mas os poetas e os escritores tentavam driblar a, a inteligência dos censores para poder comunicar com as pessoas. E, e foi nesse, nesse ambiente, nesse mundo, eh, com essa realidade que eu cresci. Donde, logo a seguir ao 25 de Abril, havia muita dificuldade em escrever sem a técnica da fuga à censura. Ou seja, o poder da metáfora, hum, o medo recalcado durante décadas na cabeça dos escritores mais velhos, impediu-os, num primeiro momento, de se exprimirem com essa liberdade. Porquê? Porque já não sabiam exprimir-se com essa liberdade. Não sabiam exprimir-se, não sabiam escrever em liberdade. Depois falou-se, enfim, de que havia muitos livros dos escritores portugueses na gaveta. Todos os escritores tinham livros na gaveta que não poderiam publicar por causa da censura ou porque seriam imediatamente proibidos e retirados do mercado. E quando houve a Revolução dos Escravos, hum, e quando os escritores tiveram a oportunidade de sair com as suas obras, de repente tiveram medo de expor as suas obras. Porque tudo aquilo que estava escrito era datado. E começa a surgir uma nova geração da literatura em liberdade. E é essa geração à qual eu pertenço. E, portanto, falemos a seguir, e essa é uma geração de ouro do pensamento e na literatura portuguesa, porque viveu esses dois mundos. Ahm, Falemos do 25 de Abril. Um jovem que, a 10 de junho desse mesmo ano, dali a sensivelmente menos de 3 meses, não é? Estavas para fugir, entre aspas, fugir, como muita gente fugia, muitos até, como o meu pai em 68, fugimos como família, e eu digo mesmo fugimos, porque não fugimos à liberdade, digamos assim, de seres, portanto, vítimas, digamos, do teu caso, obviamente, junto de uma elite de jornalistas e intelectuais, mas fugimos a um homem que tinha a sua casa paga e alguns alqueires de terra e não conseguia sobreviver no seu próprio país. Portanto, fugimos a um... Fugiram do isolacionismo. Exato, Os Açores eram um arquipélago completamente esquecido pela ditadura. claro. Por isso é que a grande diáspora portuguesa, sobretudo dos Estados Unidos, é a diáspora das ilhas, dos Açores, por um lado, e da Madeira. Exato, exato, Há uma diáspora do continente, é verdade, mas essa vai para a Europa. claro. Vai para a França, para a Alemanha, para a Suíça e alguns intelectuais para a Suécia, que era o país que dava melhores condições. Para os jovens como eu, Paris abria as portas. Tínhamos tudo pago. Eu já tinha casa em Paris. Imagina tu, Dinis, um menino de 17 anos com uma casa em Paris, provavelmente, a casa ainda existe hoje e provavelmente vale 3, 4 milhões Claro. de euros no atual mercado da especulação imobiliária. Ahm, eu tive essa oportunidade. Mas entre ir experimentar essa oportunidade já não faria sentido nenhum, não faria sentido em 10 de junho, ou ficar a viver, a vivenciar a festa da liberdade, isso era impagável.
isso não se podia trocar. E eu vivi essa festa tão intensamente, tão. Eu estava a viver, eu não sabia que estava a viver a última grande revolução romântica do mundo. Foi a última grande revolução romântica. Daí chamarem nos Estados Unidos a Cool Revolution ou uma revolução fixe. uh, Foi a última revolução romântica em que as pessoas acreditaram que naquele momento era possível derrubar uma ditadura com flores. Isto é uma loucura. Nós derrubámos uma ditadura com uma ação militar, é certo, com todo o apoio da oposição, com toda a estratégia montada, mas no fundo o que resulta é que os canos das espingardas tinham cravos vermelhos. E isso é único no mundo. E é uma. E é particularmente impregnante, se quiseres. São momentos que eu nunca mais irei esquecer. A festa, o sentir-me em festa na festa da liberdade. E isto também é importante para os teus alunos, que devem ser jovens. Imaginem, meus caros amigos, que no meu país da ditadura era proibido namorar na rua. Era proibido passear de mão dada. E muito menos dar um beijo. Um beijo dava direito à prisão. E quando a revolução se dá, aquilo que jovens de 17 anos como eu estamos em liberdade, já nos podemos beijar. Também não nos podemos esquecer que, contemporâneo desta revolução, é o movimento hippie. Make Love Not War, the Flower Power, mas também o Black Power. Tudo isso ajudou que Lisboa se transformasse, nessa altura, numa das cidades mais atrativas do mundo. Éramos uma montra do free love, do make love not war, do amor livre. Todos nós nos amávamos. As imagens que eu tenho no centro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, em cada grupo violas, muitas violas, muitos saxofones, muitos beijos, muitas declarações de amor, muitas trocas. Tudo era possível na grande festa da liberdade. E é aí que me surge também a literatura beat que me marca muito a minha juventude. Literatura que estava proibida em Portugal. O, o, o Ferlinghetti, o, o Allen Ginsberg, o Kerouac, o Burroughs, todos eles estavam proibidos e começaram a chegar, finalmente, e de uma forma livre, as versões francesas. Porque Espanha ainda estava em ditadura. E Espanha não teve uma revolução, teve uma transição. E os espanhóis ainda hoje se lamentam de não terem tido a sua revolução. Mas uma transição deixou muitas feridas abertas que ainda se mantêm abertas na sociedade espanhola. E na sociedade portuguesa as coisas, na altura, tentaram se resolver. Sabíamos que os desempregados do fascismo português se acantonavam em dois partidos. Em dois partidos que agora viviam o início da aventura democrática. Mas isso nós tínhamos controlado.
E depois havia os partidos de esquerda que tinham agora a oportunidade de elaborarem os seus programas, de fazerem as suas propostas, de discutirem, mas houve muitos confrontos a seguir à Revolução. Houve muitos confrontos graves. A construção da democracia portuguesa não foi nada fácil. A verdade é que hoje os herdeiros desses desempregados do fascismo, na altura, hoje se acantonaram os herdeiros. E alguns protagonistas de então, já velhinhos, se acantonaram nesse partido, que é um partido proto-fascista, de extrema-direita, que é o Chega, que tem como um dos ídolos do André Ventura, que é o líder da, da- desse partido proto-fascista, é o senhor Trump. Portanto, chegámos à loucura total. Chegámos à falta de dignidade total. Quando se esses grupos aplaudem em Portugal e acham o máximo que um candidato à presidência da República da maior potência do mundo se apresente a vender sapatilhas, se apresente a vender pares de ténis. Isto é a degradação da dignidade do mais alto cargo da magistratura de um país. Portanto, as coisas não estão fáceis neste momento no mundo em que vivemos. Portugal combate neste momento uma franja já alargada da ignorância, só gente ignorante é que pode ir atrás da, da falsa panaceia daquele idiota, assim como nos Estados Unidos, ou como aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, ou como acontece em todos os outros cantos. Se tu reparares bem, e eu já fiz essa pergunta, essa pesquisa, nas casas de alguns votantes na extrema-direita, não há um único livro, mas há cartazes dos principais jogadores de futebol do mundo. Porque é isso que interessa. E lá vamos nós fazer aqui uma marcha atrás no tempo para ilustrarmos o que era a sociedade ignorante do Portugal antes do 25 de Abril, do Portugal fascista. Portugal era um regime fascista, do Portugal da ditadura, uh, e vamos verificar que o Salazar imprimiu ali a cultura dos três Fs. Que isto não dá para traduzir, mas tu depois farás o favor de explicar aos teus alunos. Os três Fs eram o futebol, por acaso julgo que não é necessário essa tradução. Era o Ok. futebol, era o fado e era Fátima. Ou seja, os três pilares da alienação. Isto sustentado com aquela frase perfeitamente corrupta que se dizia na altura, do regime, dar vinho é matar a fome aos portugueses. Dar vinho. O vinho era de facto uma coisa muito barata, mas também não era vinho, era uma mistela que se vendia a um escudo o litro. Eu nem sei hoje traduzir isso em cêntimos de euro ou de dólar, mas que na altura era vendido a um escudo para as pessoas se embebedarem e se alhearem da tristeza que era viver em Portugal. E Portugal teve quando em 74 se dá a Revolução, constata-se que Portugal tem um altíssimo nível de alcoolismo e, ao mesmo tempo, o maior nível europeu de analfabetismo. Portanto, é isto por onde é isto que nos querem conduzir todas as políticas ditatoriais, populistas,
xenófobas, racistas, misóginas, quer do Sr. Trump, quer do Sr. Bolsonaro, ou deste idiota em Portugal que dá pelo nome de André Ventura. Diz-me uma coisa, em termos de, e nós estamos a chegar à nossa parte final da conversa, que eu agradeço imenso, mas ainda temos mais uns minutos. Em termos, portanto, dos primeiros anos, e tu disseste há pouco que, na realidade, pronto, a democracia portuguesa, a construção da democracia portuguesa não foi fácil. A construção de um processo democrático não é fácil. Aliás, o próprio presidente Barack Obama dizia que a democracia is not a spectator sport, portanto, não é um Justamente. desporto para estarmos nas bancadas a ver, é um desporto participativo de todos, não é? E, portanto, os processos democráticos, não há nenhum processo perfeito. Também já que às vezes não era flor que se cheirassem muitas coisas, mas o Winston Churchill dizia, portanto, que não é um sistema perfeito, mas é o melhor que a gente conhece. Sim, Uh, sim. e disso também escreveu uma pessoa que tu conheceste muito bem, o José Saramago, que escreveu também muito sobre as vicissitudes, digamos assim, do processo democrático. Mas esses anos, esses primeiros anos, e particularmente estavas com 17, 18, 19, 20 anos, nos primeiros anos da democracia portuguesa, uh, acho que, para aquilo que eu leio hoje, e tenho lido nos últimos anos, a tua escrita marcaram-te muito, e por isso que tens muitas vezes o discurso que tens, e é sempre um discurso que, acima de tudo, todos os escritores deveriam ter, que é do inconformismo, obviamente misturando a verdadeira beleza da palavra, mas e bem trabalhada, como tu apenas o sabes fazer. Mas eu diria, viver esses anos, portanto, apesar de não teres ido para Paris e todas as oportunidades que poderiam ter surgido, não é? Viver esses anos dos primeiros anos da democracia portuguesa, a descolonização que não foi perfeita, mas foi um processo, aliás, foi uma das razões para termos o 25 de Abril, era um dos projetos do movimento das Forças Armadas que tu conheces melhor do que eu, dos chamados Capitães de Abril. Esses anos de democracia em Portugal, esses anos em que se instalou algumas coisas que ainda hoje talvez ainda sejam sagradas, nem tanto, como tu dizes agora, graças a pessoas como o Sr. Ventura, mas a questão de o ensino para toda a gente, porque ainda há pouco falavas que as pessoas esquecem-se, pagava-se propinas para se ir para o liceu, não era só para a universidade, pagava-se propinas, por isso que muita gente da minha geração, particularmente os Açores, ia para o seminário, porque era de graça. Sim, sim. Portanto, depois a questão a questão quando da primeira Constituição Portuguesa, e do direito à saúde, do direito à educação para todos, do direito a viver-se, portanto, a liberdade de expressão, obviamente, e de viver-se em paz e de acabar com o colonialismo português. Como é que tu hoje sentes esses momentos para ti, como artista e como cidadão? Bom, sinto como foram momentos libertadores. Desde logo momentos de grande libertação de um peso. Eu estava condenado a ir para uma guerra. Portanto, quando me liberto dessa possibilidade, dessa condição de possibilidade, há em mim um mundo que se abre. Uh, mas o, o vivenciar esses momentos, como tu agora referias, dos primeiros 3, 4 anos da, da liberdade em Portugal, foi como se abrisse as comportas do mundo e o mundo chegasse a Lisboa, chegasse a Portugal. Toda a gente queria conhecer de perto, vivenciar de perto a festa. E eu vou dizer-te uma coisa que pode ser encarada como uma graça, com certo sentido de humor, mas a noção que eu tinha disse, mas de onde é que vem tanta gente? Como é que o mundo comporta tanta gente? Nós não tínhamos a noção, nós vivíamos num país de arame farpado. Não tínhamos noção do que era, do que era um francês, do que era um inglês, do que era um sueco, do que era um dinamarquês, um belga, um americano.
não tínhamos essa noção. E quando desaguam multidões de pessoas vindos dos Estados Unidos, do Brasil e de toda a Europa democrática, em Portugal, nós ficámos, eu fiquei deslumbrado com todas essas possibilidades de me acrescentar muito àquilo que era o meu edifício cultural, o meu edifício do conhecimento. E isso é impagável, Dinis. É impagável. O ter acesso ao cinema, o ter acesso ao teatro, o ter acesso à literatura em liberdade, o ter acesso ao balé. O balé fazia parte do espetáculo de elite da ditadura. O povo não tinha acesso ao balé. O ter acesso às artes plásticas, o ter acesso aos artistas, o facto de os artistas terem acesso às pessoas. Isso foi extremamente importante. E a questão de aprendermos, e isto é tão verdade, Inês, eu aprendi nesse momento, nessa altura, o valor do abraço. Isto não é nenhuma imagem poética. Isto é a verdade mais autêntica desses momentos foi o aprender a abraçar o outro sem medo. E isso foi das coisas mais importantes que me ajudam a construir o edifício solidário que eu hoje sou aos 67 anos de idade. Portanto, são palavras do poeta e nada a acrescentar a não ser colocar-te uma última questão. E já a tocaste de uma forma ou de outra. E eu queria dizer aos nossos amigos que nos estão a seguir, aos alunos, às pessoas da universidade, às pessoas, a muita gente que tem colocado comentários e muito elogiosos, e eu agradeço nas redes sociais, muito obrigado. Os comentários elogiosos, obviamente, que vão para o Luís Filipe Sarmento, de quem, se não conhecem a poesia dele, aliás, temos uma poeta luso-americana, Lara Goulart, que é uma fã do Luís e que tenta mesmo naquilo que ele põe, ele, graças a Deus, que muitas vezes põe em português e põe também tradução em inglês, e portanto a Lara que não lê português, mas ela está-nos a seguir e manda-te um abraço. Muito Ah, obrigado. Lara Um Goulart, abraço também para a Lara. as nossas melhores poetas luso-americanas, mas já de quarta geração, portanto, aqui nos Estados Unidos. Mas dizia eu que nós queremos, obviamente, ter mais conversas com o Luís Filipe Sarmento, particularmente no ramo da literatura. Neste momento, esperamos que um dos seus livros seja publicado por uma companhia americana, por uma editora americana, mas também E tu tens um para publicar na Bruma. tenho um que é A Intimidade do Sonho, que vai ser Olha, publicado. eu tinha aqui de lado para mostrar a edição portuguesa e espero que seja edição da Bruma. Muito bem. A intimidade do sono. Ah, Vai ser, e temos que falar com o nosso amigo Diniz, ou outro Diniz, o verdadeiro Diniz, para, não, em o termos, outro. em termos de editor, para de facto fazermos uma edição bonita e em conjunto, e esperamos que a possamos ainda fazer para o fim deste ano. É o projeto, pelo menos, é para o fim deste ano, e na primavera de 2025, se não acontecer antes, gostaríamos de ter o Luís Filipe Sarmento aqui, porque ainda vamos estar a celebrar abril durante o próximo ano. No dia, na primavera de 2025, eu celebro os meus 50 anos de vida literária. Portanto, então tá, Portanto, faz todo sentido. será um prazer enorme estar aí contigo Já, e com. está, já estás convidado. O convite fica público, agora mesmo que quisesse, não, já mais do Não, que a aceitação do convite é pública também. Estarei aí com o maior prazer. será muito bonito. Vamos tentar fazer eventos bonitos. Eu queria fazer uma última pergunta em termos mais até, portanto, do teor da nossa conversa, que tem sido pouco sobre literatura, mas muito sobre a vida, que ao fim e ao cabo também é literatura. E já falaste, como eu disse, indiretamente, quando tocaste em alguns dos personagens do mundo ocidental, que são pouco democráticos, inclusivamente em Portugal. Mas a nossa democracia é tão nova, 50 anos. A democracia americana às vezes tem um bocadinho de mofo porque já tem 250.
50, e portanto, por o sistema que ela existe, da maneira como foi formada, não é um sistema parlamentar, portanto, tem algumas vicissitudes que são mais perigosas às vezes, outras menos, não é? Do que a nossa, que é produto já de uma democracia mais século XX, obviamente, e mais parlamentar, com outros desafios, mas também com outras oportunidades para as várias forças político-partidárias. Mas eu perguntar-te, eu sei que, pronto, és acima de tudo um poeta e um escritor e um homem das artes. A gente faltou falar da tua missão importantíssima do programa Acontece, que muita gente na diáspora vai se lembrar com certeza, porque era dos programas mais vistos na diáspora. As pessoas pensavam que não, as pessoas pensam que muitas vezes na diáspora só se vê o jogo de futebol e o bailarico da Ilha de Terceiro portanto, ou de Vila Franca. Mas o programa, eu tenho amigos meus, muitos, que não são homens e mulheres, portanto, ligados à literatura, leem, são leitores, mas não estão ligados à literatura, mas adoravam o programa Acontece. E foi das melhores coisas que Portugal fez em termos de televisão pública, em prol da cultura em geral. Mas eu perguntar-te era sobre a democracia portuguesa. São apenas 50 anos. Pronto, para nós, meros humanos, não é que estamos aqui, pouco mais, alguns mais, outros menos, mas não estamos aqui 200 nem 300 anos, 50 anos parece ser muito tempo, mas é muito pouco para um processo. Eu entristece-me, e gostava de saber a tua opinião, eu entristece-me ao ver os desafios, não só, portanto, as questões do próprio diretor do Chega, ou presidente, lá como queiram, portanto, como é o secretário-geral, eu acho que não têm essa ousadia de chamarem secretário-geral, isso são sempre nos partidos de esquerda e graças a Deus, mas para além portanto, desse perigo, há também outros perigos mesmo até na chamada direita mais democrática, no chamado centro. Portugal está a viver um período muito difícil e eu penso que é quase como se as pessoas esquecessem aquilo que tu nos acabaste de dizer, particularmente nos primeiros 30 minutos da nossa conversa, que foram sobre o período antes do 25 de Abril. Como é que tu, como artista, como cidadão comprometido com a tua democracia, como cidadão que podia ter continuado a ir para Paris em junho, mas decidiu viver o romantismo e o idealismo por que não, portanto, a convicção de que Portugal poderia ser melhor, como é que tu vês isto 50 anos mais tarde, que não é assim muito tempo? Para os meus alunos é muito tempo, porque eles têm 21, 22, 23 anos. Mas para a maioria de nós, na realidade, é perigoso ver-se, para mim, um Portugal com estes dilemas todos, dilemas do centro, da ultradireita, obviamente, mas esses dilemas estão-se a viver até mesmo na nossa dita esquerda. E, portanto, a tua opinião sobre o atual momento em Portugal e é ou não um perigo para a democracia no nosso país? É sem dúvida um perigo para a democracia, é sem dúvida um perigo para a liberdade, e é um ataque violentíssimo contra a solidariedade entre os povos. Como é que tudo isto se explica? Ahm, a minha geração, que pertence, que já falámos, pertence ao início, ao despontar da liberdade em Portugal, ah, faz filhos. E os filhos que nascem em 75, 76, 77, é hoje a geração que está no poder, que raramente lê um livro, e é a geração que surgiu do movimento economicista, o movimento Yuppie. Ou seja, são aqueles que degradaram a condição de ensino da literatura, da filosofia, ou seja, do conhecimento, e projetaram todas as energias de uma geração inteira na economia, na finança, no jogo financeiro, e quiseram transformar o mundo inteiro, o mundo ocidental, numa enormíssima Wall Street. Ora, essa projeção na ganância, ah, numa visão economicista do mundo, no ser rico
a qualquer custo. É que isto depois teve várias fases que hoje nós podemos constatar. Há, há várias camadas que vão desembocar hoje. Eu vou dar este exemplo. Quando me perguntavam na minha infância o que é que eu queria ser, eu já te disse, queria ser bombeiro, taxista, ou aviador, ou locutor de rádio. Esses disparados. A geração dos yuppies, quando lhes perguntam o que é que tu queres ser quando fores grande, eles respondiam: quero ser chefe. E há aqui já uma degradação do caráter. Na criança, a quem era perguntado, tinha 8, 9, 10 anos. Porquê? Um reflexo daquilo que ouvia em casa. Mas uma geração a seguir, tu perguntavas a uma criança o que é que queres ser quando fores grande, e essa criança respondia-te muito simplesmente e sem qualquer filtro: quero ser rico. Uma geração depois, perguntas hoje a uma criança o que é que tu queres ser quando for grande. Quer ser rico e famoso. Hum? Portanto, estás a ver essa a gradação da degradação de caráter. Isto deve-se às políticas economicistas viradas para os números. Nós hoje somos números, viradas para a economia, e os grandes manipuladores das economias mundiais brincam como se estivessem a brincar com uma PlayStation contra nós. Contra nós. As inflações, o jogo das inflações, o jogo do preço dos combustíveis, o grande desrespeito pela sobrevivência do planeta, o desafio climático que temos, tudo isso tem origem no, na geração Yuppie, na geração do economicismo, da finança, do enriquecimento a qualquer preço, renegando aquilo que é o princípio do bom caráter, ou seja, o conhecimento. E quando hoje se diz que temos as gerações mais bem preparadas, nunca foi espalhada de um tão falso argumentário, porque elas são bem preparadas na linguagem chip, mas não sabem quem foi o Oliver Twist, não sabem quem foi o Mallarmé, não sabem quem é o Humberto Eco, não sabem quem é a Simone de Beauvoir, não sabem quem é Toni Morrison. E não sabem, por questões de caráter, quem foi a Angela Davis, ou quem é que felizmente ela ainda está viva. Não sabem, porque vêem números. E isso cansa, obviamente. A concentração no número e a projeção da sua vida para ser rico cansa. Têm que ter escapes, alívios de stress. Onde? Em toda a Europa, no futebol. E na violência que o próprio futebol, que não é um desporto, é uma indústria, gera. Com essa projeção, eu vou para não vos quero tomar mais tempo, vou contar-vos este pequeno episódio. A minha mulher, a Tatiana, é gestora de projetos desportivos infantis num clube da primeira divisão. E que, portanto, gera os meninos que vão para ali para se divertir. Se as pessoas imaginassem o investimento que os pais daquelas crianças fazem para que dali saia um futuro Cristiano Ronaldo, tu já podes imaginar a degradação de caráter que constitui aquela família.
O menino não tem que saber aprender a ler, nem a escrever, nem a ter acesso ao conhecimento para fazer dele um homem ou uma mulher para a sociedade do futuro. Não, aquele menino, se for um rapaz, tem de ser o meu Cristiano Ronaldo. E sabes porquê? Porque ele investe no filho para que o filho o liberte de uma vida mediana. Isto é aquilo que as revistas cor-de-rosa e toda a imprensa à volta dos grandes nomes do desporto projetam e que eles exibem. E tendo como exemplo o mundialmente famoso Cristiano Ronaldo, que vem de uma família super humilde, viviam na miséria e conseguem chegar onde chegou, assim como o caso do Messi também, qualquer pai mal formado, inculto, ignorante, quer projetar no filho um futuro Messi ou um futuro Cristiano Ronaldo. Na minha geração, os pais queriam que nós fôssemos engenheiros, doutores, e brincava-se com os engenheiros e os doutores. Hoje os pais querem que os filhos sejam Cristianos Ronaldo. E daí há muito trabalho a fazer. Se não tivermos a grande infelicidade de mundialmente nos cair o Trump, e se conseguirmos combater o neofascismo que está a agraçar pela Europa toda, vamos ter muito trabalho para consolidar a democracia e, sobretudo, o lugar do conhecimento em democracia. Porque a própria democracia deu o flanco. As democracias ocidentais, quanto é que elas dão no seu orçamento à cultura? Em Portugal não chega a 1%. Ora, ao desinvestir naquilo que é o processo de conhecimento de um país, vai fazer com que esse país, ou seja, toda a Europa, se deixe subverter por regimes políticos altamente perigosos para nós e que põem em causa todo o esforço e todo o trabalho desenvolvido até hoje. Esse é o grande perigo que nós estamos a viver hoje. Tu tens uma Europa de, de, de burocratas que se divertem muito com aquelas reuniões, não decidem nada, mas divertem-se muito, falam em milhões. Tens uns Estados Unidos à beira da catástrofe, se o Trump consegue ser reeleito, é uma catástrofe para o mundo. Também não se percebe, enfim, não consigo entender como é que um país como os Estados Unidos da América não consegue condenar a evidência que aquele homem é um perigo, que aquele homem incentivou a invasão do Capitólio e continua a justiça com pezinhos de lã a tratar o homem que insulta diariamente não só o povo americano, como insulta o mundo inteiro. Como é que é possível? Só é possível, e eu lamento dizer isto, só é possível porque há uma maioria nos Estados Unidos que se desmarcou, que se afastou do conhecimento. E é essa maioria de ignorantes que vota no Trump. O investimento no conhecimento dos Estados Unidos da América é aquilo que poderá, no futuro, fazer com que o mundo esteja em paz. E o mesmo acontece com o Putin. O mesmo acontece com o Putin. Ora, como é que um tipo de extrema-direita como o Trump, e como é que um tipo como o Putin, que ainda é adorado pelos países da América Latina que pensam que são de esquerda
e comunistas não toquem no Putin, como é que essa gente vai falar amanhã aos seus povos? Como? Nós estamos nas mãos de psicopatas. Estamos nas mãos de loucos. Mas o povo em si tem uma grande responsabilidade nisto. Votar no Trump é um ato de demência. Isto que eu estou a falar para estudantes americanos. Votar no Trump é um ato de demência. É um ato que vai pôr em causa e aniquilar o futuro deles nos próximos tempos. É que nós estamos à beira, não é da Terceira Guerra Mundial, nós estamos à beira da última guerra. Porque eles são loucos. Isto é tenebroso o que nos está a acontecer no mundo. E era isso que eu ia te perguntar mesmo na parte final. Portanto, as próprias democracias, se não, e particularmente as democracias europeias, neste caso, onde está inserida a nossa democracia portuguesa, não é? Também estão com essas repercussões que vêm dos Estados Unidos, que vieram, portanto, algumas repercussões do Brasil, durante a época do Bolsonaro, estes idealismos que as ditas esquerdas, entre aspas, têm pelo Putin, não é? Nem que ele fosse, portanto, um esquerdista, não é? Em termos, em qualquer termo da Imagina, palavra, não chega lá perto, mas eu perguntar-te-ia, porque fala-se muito também aqui nos Estados Unidos da América e entra na nossa, portanto, na nossa conversa sobre o 25 de Abril e o processo democrático em Portugal, que está à beira dos seus 50 anos, é nos perigos em certos países europeus, alguns dos quais tu referenciaste. E a Europa teve, na realidade, não foi também assim há muito tempo, com a Segunda Guerra Mundial e logo a seguir, grandes convulsões em termos, portanto, de fascistas, não só neofascistas, fascistas no verdadeiro sentido da palavra. Como é que tu vês? É de facto um produto dessa falta de conhecimento, da falta de investimento dos governos na cultura, e quando eu digo na cultura, na leitura, na exigência da leitura, não é? Na oportunidade das pessoas terem também tempo para a leitura e não terem que ter 3 trabalhos para sobreviverem, não é? Porque o custo de vida está exorbitante em muitos países. Toda esta conjugação de factores coloca também muitos países europeus em perigo, porque, tal como Portugal, são democracias mais novas. é a escravização das pessoas. O que estas economias, os FMIs, os bancos centrais europeus, o Banco Central Americano, o que estão a produzir é uma nova escravização, uma neoescravização, para afastar cada vez mais o povo e o centro decisor do povo do próprio poder. O poder é constantemente falsificado, como todos nós sabemos, porque os que estão no poder estão-se nas tintas para nós. Estão-se nas tintas para nós. Portanto, nós estamos a ser escravizados, daí a inesperada inflação na habitação em toda a Europa. Hoje, os naturais das cidades foram expulsos das cidades para as periferias, porque se deu ao jogo do mercado, ou um jogo falacioso do mercado, a possibilidade de só as elites poderem comprar nos centros, e já não só nos centros das cidades. Hoje, um jovem de 30 anos que queira viver em Lisboa não pode. É impossível. Ter rendas em Lisboa, em que o ordenado mínimo é 800 euros e as rendas são 1.500, 2.000, 3.000 euros, é impossível. Em Paris a mesma coisa, em Espanha a mesma coisa, em Itália a mesma coisa, ou seja, estão a afastar as pessoas das cidades, para que as cidades
como zonas de bem-estar, fiquem ao alcance única e exclusivamente das elites. E esta é uma das derrotas da democracia. Estamos a regressar a um neo-elitismo financeiro altamente perigoso. Como é evidente, e a história prova, um dia a panela de pressão rebenta. E quem se sente marginalizado, afastado, se começa a juntar, se começa a espalhar a ideia de nós não conseguimos viver assim e vêm para a rua, pode haver uma catástrofe. Claro. Antes disso, temos a guerra. A guerra é o, o, o principal exemplo de falta de respeito para os nossos filhos. Um homem fardado com uma arma na mão é um exemplo de falta de respeito. Como é que tu vais educar uma criança que cresce ao lado de um homem fardado com uma arma na mão? A arma não é um brinquedo, é para matar. Não, não serve para matar. A arma é para matar, para abater. Ora, a guerra, como é que vamos educar crianças que têm hoje 12 anos, 10 anos, 12 anos? Como é que se explica a uma criança o que se está a passar na Ucrânia? Como é que se explica a uma criança o que se está a passar na Palestina? O genocídio que a ultradireita, a extremíssima direita israelita está a provocar àquele povo. Como é que se explica isso a uma criança? Como é que se explica a uma criança a abertura dos telejornais com imagens do envio de mísseis e arrebentarem cidades? E a destruírem cidades inteiras, a destruírem civilizações, a destruírem memória da nossa cultura, da cultura de todos, a cultura mundial é de todos. Como é que se explica isso? Como é que se pode pensar na guerra como uma arte? Isto é tenebroso, Dinis. Tenebroso. E eles continuam a matar pessoas e continuam a agarrar-se aos grandes manípulos do poder. Não querem sair de lá. Porque o mundo, hoje, como está reservado única e exclusivamente para as elites. E nós fazemos parte da grande massa que vive uma neoescravatura. Daí tu teres sublinhado e bem que as pessoas precisam de 3 empregos para poderem pagar uma casa, o supermercado e dormirem pouco. Isto não é a qualidade de vida que as democracias, nas suas constituições, dizem defender. Chegamos à conclusão que a democracia é uma farsa. Se eu não tenho direito à habitação e na Constituição Portuguesa diz que eu tenho direito à habitação, e se eu não tenho, o que é que aqueles que põem a mãozinha em cima da Constituição e a juram que dizem defender e proteger a Constituição, que resposta é que eles têm para mim? A resposta da sua própria incompetência e mais da sua própria falta de caráter ao terem-se vendido ao grande capital, à grande finança, que é como quem diz: tratem lá das vossas famílias e deixem lá o povo. Arranjem-se vocês os vossos amigos. Esta é a grande mensagem que eles passam uns aos outros. E depois vêm-me de falar em teorias da conspiração. Eu não acredito nas teorias da conspiração, mas acredito na conspiração. E há uma conspiração mundial. E essa conspiração mundial tem, desde logo, bases num famoso hotel. Para bom entendedor, meia palavra basta. Muito obrigado, e é uma boa forma de terminar esta vivência, digamos assim, desde a ditadura à democracia, aos problemas das democracias modernas e tudo o que tudo isso implica para o cidadão comum.
que não tem vida fácil, obviamente. Muito obrigado, Luís Filipe Sarmento, por esta oportunidade e muito obrigado aos alunos, muito obrigado àqueles que nos seguiram em termos de habilidade, muito obrigado àqueles que tiveram palavras elogiosas para o Luís Filipe nas redes sociais, em nome do Instituto PBBI, ou seja, o Portuguese Beyond Borders Institute, Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Agradecemos a vossa presença, uma de várias conversas sobre o 25 de Abril e as repercussões que tem em Portugal e no mundo. Luís Filipe, muito obrigado e até breve e, entretanto, Muito continue. obrigado e viva a liberdade. Viva a liberdade, para sempre. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Um abraço a todos.